Os melhores investimentos e as melhores ações com a alta da Selic e a disparada que vem por aí da inflação. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e vimos no dia de ontem o Copom aqui subindo a nossa taxa Selic. Inclusive o YouTube já está cheio de vídeos falando sobre alguns investimentos, renda fixa, que podem se beneficiar dessa alta da Selic. Mas a gente vai ver aqui hoje que essa alta da Selic e as altas que vão vir por aí, que já estão anunciadas, não devem ser suficientes para conter uma alta de inflação ainda maior. Pois é, o aumento de preços deve continuar vindo com força, isso porque o Banco Central está sozinho nessa jornada, tendo eleições agora no ano de 2022. Então existem alguns investimentos além do Tesouro IPCA, algumas ações internacionais e até algumas criptomoedas que podem se beneficiar dessa inflação generalizada no mundo todo e dessa alta da taxa de juros. Então, se a gente já está com o IPCA, que é o nosso índice de preço ao consumidor amplo, que é o medidor oficial de inflação, de mais de 10% acumulado nos últimos 12 meses, quais ações ou quais investimentos são as melhores para a gente colocar em carteira agora? Então vamos conferir tudo isso. Claro, como a gente fala aqui todos os vídeos, já se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro, porque a gente traz muito conteúdo todos os dias para você tomar as melhores decisões como investidor. E claro, também já deixa o seu likezão. Para começar, a gente precisa rever esse ponto aqui que alguns analistas estão destacando, que o nosso Banco Central está sozinho nessa briga para conter inflação. Isso porque tem aquele princípio básico que à medida que a gente aumenta a nossa taxa de juros e que ela é controlada pelo nosso Banco Central, esses juros altos deixam o dinheiro mais caro, deixam as taxas de financiamento, de empréstimo todas mais caras, e aí com esse dinheiro mais caro, mais escasso na economia, o consumo acaba diminuindo. Só que não adianta nada o Banco Central aumentar pra caramba a taxa de juros e o governo continuar imprimindo dinheiro, continuar pegando empréstimos, aumentando impostos e distribuindo dinheiro de graça para a população em geral continuar consumindo. Esse dinheiro que entra na conta das pessoas e gera esse consumo acelerado continua acelerando a inflação mesmo com uma taxa de juros alta. E além disso, essa taxa de juros mais alta era para atrair mais investidores de fora que vem aqui e fala: pô, a renda fixa no Brasil tá pagando 10, 15, 20% ao ano. Vou colocar dinheiro lá num investimento sem risco e que tá me remunerando muito bem. E isso abaixaria o dólar. Porém, esse temor fiscal, esse cheque em branco que o nosso governo está assinando por ano que vem ser um ano de eleições, tá deixando os investidores do mundo todo com medo de colocar dinheiro no Brasil, mesmo em renda fixa. Isso acaba fazendo o dólar subir e acaba também puxando a inflação para cima. Por isso, as expectativas para os próximos meses aí até para 2022 é que os preços de tudo que a gente está vendo disparar continuem subindo ainda mais. Então, esse aumento da nossa taxa Selic de 6,25 para 7,75, ou seja, 1,5% de alta, além de uma sinalização que na última reunião que vai ter esse ano ainda deve subir mais 1,5%, ou seja, a gente deve terminar o ano em uma taxa de juros de 9,25%, ainda não deve ser suficiente para conter a inflação e por isso a gente queria destacar aqui alguns ativos e algumas ações que podem ser um grande negócio para se proteger dessa inflação. Inclusive, começando por algumas ações que devem sofrer bastante, a gente tem as ações de varejo e de construção. Isso porque as taxas de financiamento do ramo imobiliário ficando mais caras, as parcelas mais caras com esses juros altos, acaba inibindo a compra de imóveis. E aí as construtoras tendem a vender menos, ter menos faturamento e menos lucro. E além disso, esse ramo de varejo a gente precisa olhar um pouco mais de perto, porque as varejistas que vendem eletrodomésticos ou algumas coisas que não são de consumo básico também tendem a sofrer com essa alta da taxa de juros. Afinal, vender parcelado e sem cobrar juros do consumidor acaba cada vez mais penalizando a varejista que toma essa decisão. Porém, na outra ponta, a gente tem as varejistas que conseguem repassar essa alta de preço para o consumidor, que é, por exemplo, as varejistas que vendem alimentos. Por exemplo, ali o Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour. Então, são ações que conseguem repassar para o cliente essa alta de preços, porém ainda devem sofrer com uma diminuição da demanda, já que os preços indo para as alturas acaba diminuindo o consumo em geral. Agora, alguns outros setores, algumas outras ações que conseguem repassar essa alta de preço sem ter tanto impacto assim no consumo
são algumas ações do setor elétrico, como por exemplo as ações de Copel, de Taesa. Com o aumento da taxa da tarifa de energia elétrica, acabam repassando para o consumidor, que dificilmente abaixa o seu consumo elétrico. Então Taesa, Copel, Neoenergia, a AES Brasil, que é a antiga AES Tietê, essas podem ser algumas das ações que conseguem absorver esse aumento de preço. E também algumas companhias que têm a ver com parte logística, como por exemplo as administradoras de rodovia CCR, Ecorodovias e até Santos Brasil, que atua muito forte na importação e na exportação e que acaba conseguindo também absorver essa alta de preços, o que pode manter as margens muito sustentáveis e até crescer a lucratividade. Agora, dentro da nossa bolsa, as maiores ações que devem conseguir absorver essa alta inflacionária são as companhias que exportam grande parte da sua produção, como por exemplo as ações de Suzano, que exporta papel e celulose, Petrobras e PetroRio exportando petróleo, as ações de Vale e Usiminas, que têm correlação com minério de ferro, e algumas exportadoras de alimento, como por exemplo a BRF. Todas essas ações, como elas vendem para outros países, elas acabam vendendo commodities, ou seja, os produtos delas têm preço tabelado e tabelado em dólar. Isso acaba ajudando também ela a conseguir absorver e até se beneficiar do aumento do preço, do aumento do dólar e de outros fatores que possam fazer os seus produtos subir. Inclusive, destaque particular nosso aqui para Vale e para Petrobras. Petrobras, que a gente destacou alguns vídeos atrás, deve se tornar a maior pagadora de dividendos da nossa bolsa em relação ao preço atual até 2023, conforme um destaque do Goldman Sachs. E a Vale, que tem sofrido com algumas quedas no preço do minério de ferro, porém o minério de ferro tem caído por causa de algumas imposições da China para diminuir a produção das siderúrgicas. Então, quando a China voltar com produção a todo vapor, pode ser que o minério de ferro dê aquela subida e aí, consequentemente, o preço da Vale também vem acompanhando. E também tem alguns ativos que são usados para proteger o investidor da inflação. Um muito usado até agora, tradicionalmente usado, é o ouro, que é exemplo das outras commodities que a gente falou, também tem o preço tabelado e também tabelado em dólar. E como ele é um ativo que tem ali uma quantidade limitada no mundo, ele acaba sempre tendo o preço corrigido na proporção que a inflação mundial avança. Então o ouro acaba sendo muito utilizado até hoje, mas essa história está ganhando novos capítulos com as criptomoedas. Tem muitos investidores ao redor do mundo, agora principalmente nos Estados Unidos, comprando algumas criptomoedas que são mais fortes, como por exemplo Ethereum e o próprio Bitcoin, para também se proteger de inflação, já que também são ativos escassos, ou seja, com quantidades limitadas, com disponibilidade limitada no mundo, só que diferente do ouro, de forma digital. Então também são alguns ativos utilizados para se proteger da inflação. O ouro já provou ser um grande ativo para essa proteção ao longo do tempo, ao longo de centenas de anos, e agora a gente tem as criptomoedas tentando se provar agora também como uma reserva de valor. Então, inclusive, temos ambos na nossa carteira em proporções pequenas em relação ao todo. A gente tem pouco ouro porque a gente vê pouca exponencialidade, pouco potencial de valorização no ouro, mas a gente tem um pouquinho para se proteger, e também temos um pouco ali de criptos, porque nesse sim a gente vê uma exponencialidade grande, mas claro, também um risco maior associado, já que é um ativo que está tentando ganhar espaço cada vez mais. Então comenta aqui embaixo quais desses ativos, quais dessas ações você tem em carteira hoje, o que você está de olho para comprar com essas baixas no nosso Ibovespa que a gente teve recentemente. Deixe aí nos comentários sua análise e sua opinião. Muito obrigado por ser inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro, por ter deixado seu likezão. Amanhã voltamos com mais vídeos. Fiquem com Deus. Valeu e até a próxima.